Aleluia, graças a Deus. Quero saudar a todos os prezados e queridos irmãos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui diretamente do escritório, da nossa sala de aula, da Igreja Evangélica Filadélfia, na cidade de Bauru, São Paulo. É um prazer enorme, uma imensa satisfação poder estar convosco online, através das redes sociais, neste culto era para ser de oração e ensinamento, né? Mas hoje nós vamos trazer um ensinamento para a nossa reflexão, e a oração, ela continua continuamente orando e intercedendo pela nossa nação, pelas pessoas, pelas nossas comunidades, pelas nossas autoridades, enfim, por todos os nossos irmãos em Cristo. Repetindo, este é um culto de ensinamento da Igreja Evangélica Filadélfia. E neste momento nós queremos fazer uma oração inicial. Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é no nome de Jesus que neste momento nós abrimos este culto, para que o Senhor venha abençoar a cada irmão, a cada ouvinte, de uma forma especial e maravilhosa, neste culto de oração, de ensinamento, onde estaremos ministrando a Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos, todas as igrejas, todas as pessoas que neste momento, no país, na nação, no mundo, no globo, estão passando por este momento de dificuldade. Abençoa, dá graça, dá força, abre as portas. É na hora da crise, na hora da dificuldade, que o Senhor abre as oportunidades para o bem daqueles que amam e temem a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui na sala de aula e vamos estar ministrando o culto de oração e ensinamento da Igreja Evangélica Filadélfia. Do outro lado da câmara estão vocês e também o pastor Wagner de Azevedo, o pastor presidente do nosso ministério. Hoje ele está ali de câmera, amém. Manda um like para ele, um joinha para ele, que ele está acompanhando vocês também, tá? E eu quero já convidar os prezados irmãos. Eu não vou cantar hino, irmãos, porque não é minha área cantar hino. Eu só sei cantar os hinos da harpa, né? Então eu vou ficar dentro da minha área, que é a área da palavra, né? Mas eu gosto muito dos louvores novos também, que a gente é mais ortodoxo, a gente gosta mais dos hinos da harpa. Mas eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos as Sagradas Escrituras no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 8. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 8. E o tema desta noite, deste culto de ensinamento, é os 3 segredos de uma oração eficaz. Os 3 segredos de uma oração eficaz. O tema, irmãos, ele é uma sugestão da ideia central que nós queremos trazer até você. Os 3 segredos de uma oração eficaz. Na verdade, o segredo é uma linguagem figurada, ou uma metáfora, é que nós queremos trazer a você a reflexão que a oração, ela tem um propósito, um começo, um meio e um fim. Não é de qualquer maneira que você ora.
Não é de qualquer maneira que você busca a Deus. Existem princípios dentro da oração para você buscar a Deus. Então nós vamos ver aqui no Mateus capítulo 7, do versículo do 7 ao 8, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, nos deu uma dica de como orar, a forma como orar, né? E nós vamos refletir um pouco sobre isso. Nós separamos 3 segredos aqui, mas na verdade existe muito mais coisa, muito mais profundo, né? Existe até dentro da teologia a doutrina da oração. É um estudo profundo sobre os aspectos da oração. Mas na verdade, em resumo, a Bíblia diz que Eliseu era um homem como eu e você, sujeito às paixões, sujeito a fragilidades, sujeito a demandas, a se emocionar, a chorar, a ficar triste, a ficar alegre, mas ele orou a Deus, e por 3 anos e meio, não é isso, pastor? Não choveu, e só depois que ele orou de novo, a chuva começou. Então, irmãos, nós perante Deus quer ouvir as nossas orações, mas não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Talvez você seja de uma outra religião, você usa o termo oração, outro usa o termo rezar, outro usa o termo meditar, mas enfim, a oração, uma definição clássica é quando você fala com Deus e Deus ouve você. Na verdade, o nosso Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele ouve a sua oração, o seu pensamento, mas ele quer que você expresse essa vontade. Então, o texto básico, os 3 segredos da oração eficaz, está em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 8. Nós vamos ler na tradução Almeida revisada e corrigida, a que nós mais usamos. Está escrito assim: pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que bate recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Louvado seja Deus. Agora eu vou ler novamente, pontuando: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate se abre. Então, pegando esse versículo e fazendo a exegética dele, exegética significa tirar para fora do texto, fazendo uma análise do texto, nós vemos algumas coisas interessantes aqui no culto de hoje, que é um culto de ensinamento, de reflexão, de análise. É um culto que tem características diferentes de uma pregação dentro de uma liturgia de um culto de vitória ou de um culto familiar. Então eu quero ler a introdução para você. Nesse texto nós analisamos que Jesus nos ensinou pelo menos 3 aspectos, 3 segredos de uma oração eficaz: pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Precisamos aprender a conjugar esses 3 verbos dentro da nossa oração, dentro de uma oração. Pedir fala da necessidade. Louvado seja Deus. Só pede quem necessita de alguma coisa. Busca fala de esforço, de objetividade, de comprometimento para se alcançar um objetivo. Olha, está ficando mais profundo.
Buscar é mais do que pedir. Se você corre atrás do seu objetivo, bater fala de insistência e perseverança. Insistência e perseverança. Bater é mais ainda do que pedir. Buscar, bater é lutar pelo objetivo até o fim. Bater é nunca desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, de tudo daquilo que Deus colocou na sua vida e no seu coração. Neste momento de crise, irmãos, muitos empresários, muitos pastores, muitas pessoas de todos os segmentos da sociedade estão pensando em desistir, de mudar o caminho, de fechar a sua empresa, de fechar os seus projetos, de jogar a toalha, né? Eu me lembro uma vez entrevistaram o maior campeão de boxe que havia naquela época. Naquela época o boxe era uma referência mundial, e entrevistaram a ele e falaram assim: o senhor ganhou o campeonato mundial, mas durante a luta o senhor caiu 7 vezes. E aí aquele campeão mundial de boxe olhou para a repórter e falou: olha, minha querida, eu não caí 7 vezes, eu me levantei novamente 7 vezes. Louvado seja Deus. Muitas vezes isso serve como uma metáfora para mim e para a sua vida. Hoje nós estamos vivendo um momento sim de transição, essa é a realidade. Hoje nós estamos vivendo um momento de conflito, um momento de adversidade. Nós estamos lutando, estamos lutando na vida espiritual, na vida social, estamos lutando nos nossos projetos, nas nossas comunidades, estamos lutando com a igreja, pregando a palavra, pregando a salvação, como pregar a salvação em meio a um contexto onde as pessoas estão passando necessidade, porque nós cremos que Jesus é a solução, é o poder absoluto, e Ele usa pessoas para nos abençoar. E nós oramos pelas autoridades, ainda que nós temos divergências de opinião, porque nós seguimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina, se ensina ou não, nos ensina o caminho da verdade, da integridade, o caminho da ética, o caminho da resiliência, o caminho da justiça. Mas a Bíblia é clara aqui nesse texto, que é o tema de hoje, os segredos da oração eficaz. Pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e aquele que bate, se abre a porta. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Deixe o seu like, dá o seu glória a Deus, faça o seu comentário, dê a sua opinião, deixe o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando no final pela sua vida, pela vida da sua família, do seu filho, dos seus familiares. Esse é um culto de oração e ensinamento, e nós estamos ensinando hoje sobre os segredos da oração eficaz, os 3 segredos. Vamos entrar na mensagem. Primeiro tópico: o segredo de pedir. Ah, mas é feio pedir. Não é não, meu querido. Não é a coisa mais bonita quando você reconhece a humildade de pedir ajuda. Isso demonstra o seu caráter cristão de humildade. Que a humildade é uma das virtudes que dá base aos frutos do Espírito, ao caráter cristão. A humildade de pedir com carinho, com jeito. E a Bíblia diz aqui, no primeiro tópico, o segredo de pedir. O primeiro segredo em uma oração eficaz é pedir. No Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 24, Jesus disse: até agora nada pedistes em meu nome. Pede
e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra, para que a vossa alegria seja efetiva, para que a vossa alegria seja completa, para que a vossa alegria seja realmente verdadeira. Mas até agora nada pedistes em meu nome. Primeiro aspecto do segredo de pedir é pedir no nome certo, meu querido. É pedir no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Porque às vezes você quer pedir no nome de A, de B, de C e não resolve. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então marca aí João capítulo 10, João 16, versículo 24. Até agora nada pedis em meu nome. Está aí, irmão. Começa a pedir agora em nome de Jesus. Começa a pedir a oração agora em nome de Jesus. Senhor, abençoa a minha vida em nome de Jesus. Abençoa os meus negócios em nome de Jesus. Segundo aspecto do primeiro tópico, Tiago capítulo 4, versículo 2. Tiago ele escreve: nada tendes, porque não pedis. Tiago ainda afirma: ele ainda afirma em Tiago 5, em Tiago capítulo 1, versículo 5 e 6, ele diz o seguinte: Tiago ainda afirma que os nossos pedidos devem ser feitos com sabedoria e entendimento, não duvidando, porque aquele que pede duvidando é semelhante àquele que olha no espelho e já esquece aquilo que viu. Então, nós temos que pedir no nome de Jesus e pedir com carinho, com convicção. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, está escrito assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, o primeiro segredo da oração, o primeiro aspecto da oração eficaz, da oração vitoriosa, é pedirmos no nome de Jesus segundo a sua vontade. O que você está pedindo está em sincronia com a vontade de Deus? Ou você está pedindo apenas para uma coisa que não é a vontade de Deus? Porque se você está pedindo uma coisa para fora da órbita do propósito da vontade de Deus, essa oração vai ser difícil de ser ouvida, vai ser difícil de ser realizada. Mas se você está pedindo em conformidade com a palavra de Deus, você vai receber, você vai ser abençoado, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque você está pedindo no nome de Jesus, porque você está pedindo baseado na palavra, porque você está pedindo com determinação, com foco, você está pedindo segundo a vontade de Deus e baseado na palavra do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 2, Tiago capítulo 1, versículo 5 e 6 e 1 João 5, 14. Ele escreve: e esta é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nesta noite, em nome de Jesus, feche seus olhos por 15 segundos e comece a falar: Senhor, a partir de hoje, tudo eu vou pedir no nome de Jesus. Eu peço a cura em nome de Jesus. Eu peço a bênção em nome de Jesus. Eu peço as portas abertas em nome de Jesus. Eu peço a cura, a saúde, a restauração, a providência, tudo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Segundo tópico. Quero mandar um abraço para o pastor Floresvaldo. Eu esqueci, foi aniversário dele. Eu ia falar no outro dia da mensagem,
Pastor, Deus abençoe. Eu sei que já comeram um pedaço de bolo, mas não vai faltar oportunidade. Segundo tópico, o segredo de buscar. Voltando ao tema, os 3 segredos de uma oração eficaz, baseado em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 8. Segundo o segredo é buscar. O segundo segredo de uma oração eficaz é buscar. Em Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesus nos ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O recado de Jesus é que devemos buscar incessantemente. O que é esmorecer, irmão? Tem gente que ele vai orar, mas ele já vai orar sabendo que Deus não vai ouvir a oração dele. É mais ou menos aquele camarada que ele vai para uma batalha, mas ele já vai derrotado. Na mente dele, ele já sabe que o inimigo é mais forte e ele vai sair de lá derrotado. Irmão, para o crente não existe isso. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que faz maravilhas. O nosso Deus é o Deus que abre porta onde não tem. Ele é o quarto homem da fornalha de fogo. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o alfa e o ômega. Ele é a porta, ele é a vida, ele é o caminho. Ele é aquele que há de vir. A Bíblia nos chama e nos declara que ele fez o mar se abrir e o povo passar em terra seca. A Bíblia nos diz que o povo andou 40 anos no deserto e as suas roupas não se envelheceram. De dia havia uma nuvem que os protegia e de noite uma coluna de fogo que os guardava e os aquecia. E quando eles tinham fome, todo dia Deus mandava o maná para suprir a necessidade do povo. Igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, deixa eu profetizar na sua vida agora. O Deus da provisão, o Jeová Jiré, não vai deixar a sua igreja perecer. Deus está aguardando o seu povo, Deus está aguardando a sua igreja. Mas um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja. Jesus, ele vai arrebatar o seu povo. Não entre em desespero, não entre em crise. Tudo isso que está acontecendo está lá em Mateus capítulo 24 e Apocalipse. É o princípio, são sinais que o arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento, pode ser a qualquer hora, e o seu nome está escrito no livro da vida. Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Você está preparado para o arrebatamento da igreja? Você está preparado? Se Jesus te chamar para a eternidade, você está preparado para ir? Louvado seja Deus. Então, meus queridos, segundo tópico, o segredo da oração eficaz é buscar. Jesus nos ensinou sobre o dever de orar sem esmorecer, sem desfalecer. Continue orando, continue buscando, continue jejuando, continue intercedendo. Igreja do Senhor, se coloca de joelho. Entra, faz como Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, e o teu Pai que vê tudo te recompensará. Nós não podemos mais orar na igreja coletivamente por causa do isolamento social. Sua casa. E eu me lembro agora de um testemunho de um pastor, inclusive também em uma das videoaulas do discipulado da igreja, que a igreja estava passando por um problema difícil, tipo esse que nós estamos passando. E ele parou na praça e pediu para o rapaz engraxar o sapato dele.
e o rapaz sentou ali na sua caixinha de engraxate. Hoje é difícil ver engraxate. E aí, quando ele começou a engraxar o sapato, o pastor olhou para ele e viu que, em vez de ele sentar no banquinho de engraxate, ele ajoelhava sentado. E o pastor perguntou para ele: rapaz, por que você engraxa? Você usa esse método para engraxar um sapato? E aquele rapaz olhou para os olhos do pastor e ele falou para o pastor: pastor, de joelho é melhor. Não é isso, pastor Wagner? Pode ter certeza. De joelho, a oração. O telefone do crente são 2: joelho no chão e ligação direta com o Pai. Aleluia. O pastor participando aqui na videoconferência, no culto de ensinamento. E naquele momento, irmãos, o pastor teve, sabe aqueles momentos onde Deus revela para você algo inusitado? Ele percebeu que o segredo da vitória era ele pedir, era ele buscar de joelho. E de joelho, irmãos, talvez você seja uma pessoa de idade, não tem mais condições biológicas de ajoelhar. Mas nós queremos dizer o seguinte, irmãos, que quando você se derrama, se esvazia do seu ego, de si mesmo, e se derrama na presença de Deus, Deus ouve a sua oração. Você, minha querida, que está me ouvindo agora, Deus está falando com você. Continue orando, Deus está ouvindo a sua oração, as suas lágrimas. Deus está enxugando as suas lágrimas neste momento. Deus está ouvindo a sua oração. Mas eu sou pecador, eu sou falho. Meu querido, todos nós somos falhos. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Segundo aspecto, 1 Tessalonicenses, Paulo aconselha a igreja a orar sem cessar. Orar sem cessar é buscar com insistência até conseguir a nossa vitória total e absoluta. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Olha aí para o teu irmão que está do teu lado aí, para sua esposa, para o seu esposo, para o teu filho, para a tua filha, para o teu papai, para a tua mamãe. Fala assim para ele: orar sem cessar. Mas pastor, eu estou sozinho. Fala para você mesmo: orar sem cessar. Mas como eu posso orar sem cessar? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que dirigir. Meu amigo, você pode estar dirigindo, você pode estar no seu trabalho, você pode estar na sua casa, mas a sua alma, metaforicamente, ela está de joelho diante do Deus onipotente, onisciente, onipresente, diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Continuando aqui, no segundo tópico, o terceiro subtópico, Jeremias 29:13. Jeremias, irmão, eu gosto muito desse profeta, que era chamado profeta chorão. Ele, em muitas das suas mensagens, ele era tomado de um sentimento de empatia, que ele se colocava no lugar e ele sentia a dor e a agonia e os juízos eminentes que aquelas pessoas iam sofrer, e ele chorava, né? A Bíblia diz assim: o próprio Senhor revelou o segredo da vitória ao profeta. Está escrito em Jeremias 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando buscarem de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscarem de todo o vosso coração. O coração da Bíblia, irmãos, o homem, ele é corpo, alma e espírito.
Quando fala coração, fala do psique, fala da sede dos sentimentos humanos. Muitas vezes o seu coração falta uma porta ainda que você tem que abrir, e essa porta ela tem a maçaneta só do lado de dentro, e é você que tem que abrir essa porta para Jesus entrar na sua casa, no seu coração plenamente. E o profeta Jeremias ele profetizou: buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Louvado seja Deus. Glorifique o Senhor. Como diz o pastor, dá o seu like, glorifique, 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 busque, abra o coração, receba a palavra de Deus, receba o Evangelho, receba a bênção, receba a cura, receba a restauração, em nome de Jesus. Deixa Deus te curar, Deus te dá força, tenha fé, busque, acredite, você vai curar, você vai ser curado, você vai ser sarado, você vai superar essa dificuldade. Persevere, busca, peça, busca, bata, insista, não desiste, persevere, busque o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu psique, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não importa, meu querido, perante Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Neste momento, meu querido, não importa o teu patrimônio, do teu imposto de renda, não importa se você não tem R$1 na carteira, não importa se você é um dos homens mais ricos do Brasil, não importa. Na hora que você morrer, você não vai levar nada para o caixão. Na hora que você morrer, como nós nascemos para esse mundo, nós nascemos e não trazemos nada conosco. Nós morreremos e não levaremos nada deste mundo transitório, mas o que nós podemos sim é ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E a Bíblia diz que aquele que morre em Cristo, ele vai para o seio de Abraão. E a Bíblia nos diz que no arrebatamento da igreja, como relâmpago que sai do Oriente e se põe no Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. E naquele dia, e naquele grande dia do arrebatamento da igreja, aquele que morrer em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, transformado em um corpo incorruptível, encontraremos os que morreram, e com eles juntamente seremos arrebatados, e encontraremos Cristo nos ares, e iremos para a eternidade com Cristo. Louvado seja Deus. Enquanto isso, meu irmão, aqui na terra começa a grande tribulação, aqui na terra começa a abertura do primeiro selo, e aí, meu amigo, desculpa a expressão, o pau vai comer. Aquele que é rebelde, aquele que é negligente, aquele que é desobediente, aquele que não busca, aquele que não quer compromisso, aquele que não quer nada com nada, ele vai sofrer as consequências dos seus atos. Voltando para a mensagem. Terceiro tópico: o segredo é bater. Irmãos, hoje cedo, 7 horas da manhã, tinha gente batendo no portão da minha casa. E a pessoa bateu tanto que eu tive que levantar para ir lá atender ela. E era uma pessoa que estava precisando de um auxílio, de uma ajuda. E isso foi uma lição para mim hoje. Irmãos, às vezes você bate uma, bate duas, bate três, e aí você já desiste. É igual você que é pai, seu filho fala: pai, eu quero sorvete. Pai, eu quero sorvete. Pai, eu quero sorvete. Não. Pai, eu quero sorvete. Não. Pai, eu quero sorvete. Não. Aí quando na 13ª vez, pai, eu quero sorvete. Tá bom, menino, eu vou te dar o sorvete. Eu estou usando essa metáfora, essa ilustração, porque às vezes, irmão, você tem que bater mais ainda, mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Continue batendo.
Oh, louvado seja Deus. Continue batendo, continue batendo. E o terceiro tópico da mensagem de hoje. Os 3 segredos da oração. Primeiro, pedir. Segundo, buscar. Terceiro, bater. O terceiro segredo de uma oração eficaz e vitoriosa. Lucas capítulo 11, versículo 5 ao 8. Jesus nos ensinou por meio da parábola do amigo importuno e sobre a importância de insistir e bater. O amigo importuno insistiu até ser atendido. Louvado seja Deus. Meu querido, a bênção está mais próximo do que você imagina. E o cristão, ele é guardado, ele é protegido. A Bíblia nos diz que no mundo tereis aflições, mas que Jesus estaria conosco, que Ele enviaria o Consolador, que estará e está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O segundo aspecto está em Romanos 12, ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma, capítulo 12, versículo 12. E olha que interessante, né, pastor Wagner? O apóstolo Paulo, ele estava numa situação muito periclitante, irmão. Não estava fácil para Paulo. Paulo, ele estava na iminência de ser sentenciado à morte. Agora ele pede para a igreja, ele fala para a igreja: ó, alegrai-vos na esperança. Irmão, esperança é algo que todos nós temos que cultivar. Eu tenho esperança, sim, de um país melhor, de uma cidade melhor, de uma igreja melhor, de um ser humano melhor, de um pai melhor, de um filho melhor, de uma igreja melhor, e é cada dia melhorando, sempre na presença do Senhor. E ainda diz: sede pacientes na tribulação. Irmãos, é mentira que estão falando aí que vai ser só mamão com açúcar. Não vai ser não. Você tem que trabalhar. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. As coisas não caem do céu, não. Tem que trabalhar, tem que buscar, tem que se dedicar, tem que se capacitar. Deus te deu inteligência, Deus te deu saúde, Deus te deu força. Vai à luta, vai para a batalha. Mas pastor, nós estamos no isolamento social. Pois é, meu querido. Continua fazendo o que você faz dentro desse contexto. A nossa realidade é essa. Nós estamos no isolamento social, muitos estão recebendo um auxílio, outros não, mas a nossa realidade é essa, e nós temos que contextualizar essa realidade e continuar pregando, continuar orando, continuar evangelizando, porque Deus tem uma saída para a sua igreja, pode ter certeza absoluta disso. E ele diz: sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Persevere, continue orando, continue buscando, continue louvando a Deus. Vou te contar uma coisa. Quando eu era novo convertido, não faz muito tempo, às vezes eu pegava um caderno e escrevia no caderno: papai do céu, está acontecendo isso. É tipo no diário eu fazia. Faça isso. Se você tem dificuldade de falar, escreva, pense, busque, fale com as suas palavras, expresse, verbalize os seus pensamentos, fale com Deus, entre no teu quarto, feche a porta e teu Pai te recompensará. Terceiro tópico, bater, e o último subtópico, Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração,
velando com ação de graças. Perseverai na oração, velando com ação de graças. Em tudo dai graças a Deus. Louvado seja o Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado, vai nos ajudar e continuará nos ajudando, porque Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiel, Ele é fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E para nós concluirmos, irmãos, a conclusão é: a resposta de pedir é receber, a resposta de buscar é achar, a resposta de bater é abrir. Portanto, peça, busque, bata, insista, não desista, persevere, seja determinado, seja ousado, seja persistente, seja comprometido, pois a vitória é para aqueles que estão dispostos de fazer mais, muito mais do que o suficiente. É aquele quilômetro extra, é aquele passo a mais, é aquele esforço a mais, é aquele momento a mais, é dar o melhor de si. A Bíblia diz que ele deu 2 talentos e ele ganhou mais 3. É isso, irmão, é fazer mais com menos, é fazer muito mais. Aquilo que Deus colocou na sua mão é algo sublime, é algo notório, é algo especial, é algo maravilhoso. Se o seu ministério é orar, ore. Se é contribuir, contribui. Se é interceder, interceda. Se é ajudar, ajude. Você tem um papel importante no corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe os irmãos de uma forma especial, maravilhosa. Que nós possamos ficar com esse tema: os 3 segredos da oração vitoriosa e eficaz. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Que Deus abençoe. Estaremos orando em nome de Jesus. Aí na sua casa agora, ore junto comigo. Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de Jesus que nós oramos agora, e pedimos que o Senhor abençoe a sua igreja no Brasil, no mundo afora, todas as pessoas, todos os lares, todas as casas, todas as pessoas, meu Pai, em especial aquelas que estão trabalhando, tanto na área da saúde, como dando suporte à limpeza, à segurança, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que neste momento estão vendo este culto, assistindo esse culto, que vão ver agora, vão ver depois. Em nome de Jesus, a tua palavra não volta vazia, e nós declaramos agora para ela, na vida delas, uma bênção de cura. Nós oramos pela cura, Senhor, porque nós acreditamos que o Senhor deixou a medicina, mas nós acreditamos também que o Senhor cura, que o Senhor restabelece, que o Senhor sara, que o Senhor dá ânimo, que o Senhor repreenda a tristeza, a angústia, a depressão, a falta de esperança, de perspectiva, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém.